Oi pessoal, boa tarde. Na aula de quarta-feira passada nós trabalhamos sobre as preposições. Lembre-se que eu disponibilizei na plataforma e no grupo da turma um vídeo explicando sobre elas, como elas se classificavam, qual a sua função, para que elas servem e como que elas são utilizadas e empregadas numa frase. Mas para a gente fazer aqui uma revisão rápida, entendamos que as preposições são palavras que são utilizadas numa frase para unir os termos. E quando ela é utilizada numa frase, ela dá um sentido a essa frase. Que relações de sentido são essas? São, por exemplo, relações de movimento, de lugar, de companhia. Então ela vai dar um sentido na frase quando empregada na frase, ou seja, a preposição sozinha, ela não tem essa relação de sentido. Por exemplo, fui ao cinema com minha mãe. A preposição aqui é com. Ela uniu a frase inteira aqui aos termos em fui ao cinema, foi ligada ao sujeito minha mãe pela presença da conjunção com. Estou sentado no banco. No é uma preposição que dá a ideia de lugar. Ó, estou sentado, é o primeiro termo aqui, foi ligada à palavra banco pela presença da conjunção no. Fui à escola, volto da escola. Ó, fui ou volto foi ligada ao termo escola pela presença da preposição da ou a. Entendem aqui o sentido? Há sempre uma relação aqui estabelecida pela presença da conjunção. É importante que nós entendamos que as conjunções elas só vão estabelecer relações de sentido quando empregadas numa frase. Porque se eu disser para você a palavra de, por exemplo, você vai ficar confuso. É o quê? É a consoante de? É de do verbo dar no sentido de doar? Qual o sentido que essa palavra aqui ela tem? Só sabemos quando empregadas na frase. Quando empregada na frase. Vimos também que as conjunções vão receber duas classificações de contração e combinação, sendo a conjunção de combinação aquela que une as palavras, geralmente uma preposição ou um artigo. Como, por exemplo, a palavra a, o artigo, a preposição a, é unida mais o artigo masculino o, e temos aqui a preposição por combinação, ao. É chamada de combinação porque não há perda de fonema, não há perda de letras, como acontece na preposição por contração, né? Que é quando você tem duas palavras aqui juntas, mas que uma delas perde o sentido. Ó. Preposição de, mas o advérbio de lugar, de onde, virou a preposição donde. Perdeu-se aqui uma letra, ó. Da, onde, donde. Perdeu-se aqui uma letra. Então essa é a contração. A preposição por contração é aquela que perde uma letra, perde um fonema. E temos também as locuções prepositivas, que geralmente são palavras que têm valor de preposição. Além de. Por exemplo, aqui ó, são duas palavras que você nessa presença aqui, ó, além de, na presença dessas duas palavras, você já tem uma conjunção de, mas elas são usadas juntas. E tem um sentido de locução prepositiva. Então, ó, aqui com o livro didático. Nas páginas 30 e 31 foi proposto algumas questões para vocês analisarem. A primeira questão, vocês tinham lá um texto que tinha várias conjunções. Então, vamos reler aqui o texto. Franton teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha com um olhar que pretendia expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com olhos estupefatos de horror. Num choque gelado de medo, inominável, Franton deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Nós temos aqui um textinho, tá? Um pedacinho de um texto. Ele é constituído por diversas palavras e algumas delas são preposições. E se você analisar o termo que antecede, que vem antes dela, e o termo que vem pós-posto, que vem depois, você vê que são palavras aqui geralmente substantivos ou uma frase com um verbo, que ela é unida aqui pela presença dessa preposição. Então, qual é a função das palavras destacadas na passagem? Escreva no caderno de forma correta. As palavras aqui em destaque, todas elas serão preposições. Então, na letra A, quando ela pergunta qual a função delas, elas são preposições. Mas nós temos aqui ó, duas informações. Tá? Na letra A nós temos qual é a função das palavras destacadas na passagem. Sabemos que são preposições. Escreva no caderno a alternativa correta. Aí nós temos duas opções aqui que nós vamos ver qual é a correta. Na primeira opção da letra A, nós temos especificar o substantivo que vem após essas palavras na frase, ou unir termos estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Qual seria aqui? Ó?
É a segunda, porque a preposição ela tem apenas essa função de unir termos e estabelecer um sentido. Olha o que foi dito aqui. Ó. Essas palavras em destaque no textinho da primeira questão, todas elas unem termos aqui e dão sempre relações de sentido. Na letra B, essas palavras podem ser excluídas sem prejudicar o sentido do texto, explicando a resposta. Nós podemos retirar essas palavras sem modificar, sem prejudicar o sentido do texto? Não, nós não podemos excluí-las, porque elas dão sentido à frase. Ó, vou citar um exemplo aqui. Ó. Fui ao cinema com Mariana. A preposição aqui é com, eu vou retirar. Fui ao cinema Mariana. Vocês estão vendo quando eu retirei essa palavra com, ficou parecendo que o nome do cinema aqui era Mariana? É porque a preposição é um termo essencial da palavra. É chamada de termo essencial, porque você não pode retirar. Ela vai prejudicar o sentido da frase. Vamos aqui para a questão 2, ainda da página 30. Observe estas preposições. Com, em, de, ó. Com, em, de são preposições. É possível dizer qual o sentido dessas preposições quando estão fora de um contexto? Ou seja, essas palavras elas têm sentido se nós não empregarmos numa frase. Elas não têm sentido. Elas só ganham sentido quando elas estão empregadas numa frase. Você não pode dizer que a palavra com é uma conjunção de companhia se você não tem uma frase aqui para dizer. Então é necessário que elas estejam presentes numa frase, senão não tem sentido. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão 3. Na questão 3, vocês têm lá uma tirinha, tá? Página 31. A terceira questão nós temos: observe a tira e responda às questões. O que você tem para pulgas? Diz a mulher. Aí no último quadrinho o senhor diz: que tal um cachorro? Letra A. O que a mulher quis dizer no primeiro quadrinho? O que a mulher queria? Ela queria um produto para acabar com as pulgas, supostamente do animal, do cachorro ou do gato que ela tem. Então na frase da mulher ela procura um produto que acabe com as pulgas. Na letra B, o que o vendedor entendeu? O que é que o vendedor entende na frase dele? Que tal um cachorro? O vendedor entende como se ela quisesse um animal para criar as pulgas. Tá vendo que é um desvio aqui de sentido? A mulher procura um produto para acabar com as pulgas e o homem entende outra coisa, como se ela quisesse criar as pulgas, por isso que ele oferece um animal. Letra C. Qual é a preposição que aparece na fala da mulher? O que você tem para pulgas? Qual é a preposição aqui? É a preposição para. Nós temos aqui a preposição para. Por que ocorreu esse equívoco na tira? Por que ocorre esse equívoco aqui, pessoal? Ó, a frase é: o que você tem para pulgas? Isso ocorreu esse desvio de sentido porque uma única preposição pode muitas vezes estabelecer mais de um sentido aqui. Aqui, ó, o que é que você tem para as pulgas? É para as pulgas, para criar as pulgas ou para acabar com as pulgas? A preposição não permite que a frase ela tenha um sentido exato. É o seu comunicador, é a pessoa com quem você se comunica, que ela vai ter que compreender esse texto, essa informação. Letra E. Como esse equívoco podia ser evitado? Como que ela poderia ter evitado aqui? Talvez se ela tivesse especificado que eu preciso de um medicamento para acabar com as pulgas do animal que eu crio. Se ela tivesse especificado na frase, talvez o sentido tivesse sido mais direto. Não que a frase não tenha sentido. Se alguém disser assim, chegar num pet shop, que é um ambiente que trata de animais, e dissesse o que é que você tem para pulgas? Obviamente o vendedor vai entender que é para acabar com as pulgas, mas o texto ele ocasionou um probleminha de sentido aqui pela frase e também pela presença da preposição para. Nós entendemos, mas o texto, veja, nós entendemos o que ela quis dizer, mas não em nenhum momento ela disse que queria um medicamento para acabar com as pulgas. Então é isso que se espera na compreensão desse texto, na compreensão da frase. Vamos agora para a última questão. Veja, antes da quarta questão, nós temos lá uma tabela. Nós temos lá uma tabelinha, ó, em vermelho. Tá vendo? Essa tabelinha aqui em vermelho. Nós temos as relações de sentido e nós temos um exemplo de emprego dessa preposição. Associe o tipo de relação de sentido existente na preposição das frases abaixo. Então, nós temos que analisar as frases e dizer o sentido que ela estabelece. Nós temos já aqui uma preposição em cada uma delas. Virou-se na direção da sobrinha. Nós temos duas preposições aqui, ó, na e da. Para a primeira frase, qual seria a conjunção, a ideia de quê? Virou-se na direção da sobrinha. Para a letra A,
Para o primeiro, nós teríamos o que, pessoal? C é movimento. Ó, a ideia de movimento aqui. Virou-se na direção da sobrinha. Segundo, Franton deu meia volta em seu assento. O 2 seria o quê? Em seu assento. Lugar. Tá a ideia de lugar aqui. E a última, mirava fixamente a porta aberta com os olhos estupefatos. Seria o quê, pessoal? Modo. Então aqui, ó, elas estabelecem aqui cada uma delas uma relação de sentido.